Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, nós tivemos recentemente publicado uma resolução aí que fala sobre transferência, utilização e prestação de contas de recursos financeiros repassados às caixas escolares vinculadas às unidades de ensino da rede estadual. Por que isso é importante? Porque, de fato, os processos como hoje acontecem no estado, eles são morosos e eles são muito volumosos. Essa que é a grande questão. Vai prestar conta, por exemplo, de um termo de compromisso no estado? Primeiro, você pode prestar conta a qualquer época do ano, começa por aí. A não ser manutenção, custeio e alimentação escolar, que você faz a prestação no início do ano ali, fevereiro, março, é muito importante, PDDE também, né, que normalmente você faz ali no início do ano, você faz a prestação de contas, pode acontecer de algum termo terminar ali no meio do ano, você tem que fazer prestação de contas. Então a ideia da secretaria é criar menos contas bancárias, né? Hoje você tem caixas escolares que tem aí 15, 20, 30 contas bancárias. É humanamente impossível uma empresa, uma caixa escolar, né, pessoal, que tem aí um CNPJ, administrar 20, 30 contas bancárias. E a ideia da secretaria agora, muito especialmente no momento em que lança essa resolução, porque ela tem uma vantagem, tem um problema também aí essa resolução. Eu vou apresentar o problema daqui a pouquinho para vocês, porque é muito importante a gente discorrer sobre esse assunto, que é a resolução 5131 de 2025. E como vocês estão vendo na tela, é 24 de fevereiro de 2025, ou seja, ela é recente demais. E como ela foi publicada no Minas Gerais, é preciso aguardar uma orientação normativa para trazer mais um detalhamento de como que a execução desta resolução ela vai acontecer na prática. Porque hoje, gente, nós temos aí palavras como licitação, lembra da 8666, né? Licitação. Nós temos aí também editais que seguem junto com os processos de licitação, que muitas pessoas preferem, ao invés aí, por exemplo, da dispensa de licitação, onde há uma publicação, né, no site da SRE, da sua Superintendência Regional de Ensino, e ali muitas empresas vão participar do processo, o que é muito bom. Mas é muito papel, pessoal, é muito papel, é muita cobrança, né, que as caixas escolares são submetidas hoje. E a ideia dessa resolução não é diminuir exatamente, vamos dizer assim, essa forma de rastrear ou mesmo a execução de todo esse serviço. A ideia dessa resolução é tornar o processo com menos volume de papéis e mais objetivo, para que a gente possa trazer para a instituição de ensino e que não possa haver justificativas do tipo, eu não consegui fazer, não consegui executar, o processo está correndo, demora demais, né, em relação àquelas eventuais necessidades que a escola possui no seu dia a dia, durante a semana. Né? Então, a ideia dessa resolução aqui, e aí ela tem um problema, né, porque ela revoga a 3670, ela deixa de... para existir, ela elimina a resolução 3670, o que é um problema hoje para a Caixa Escolar, que estava... mas era esperado isso. Né? A verdade é que era esperado que a 3670 fosse revogada a qualquer momento, porque uma nova legislação apareceu. E essa resolução 3670, ela que dava amparo, por exemplo, para as caixas escolares fazerem, né, porque a ideia era essa, as licitações. Então, você fazia licitação pela 3670 e você fazia dispensa de licitação na nova legislação, a legislação atual. E aí, pessoal, sai essa resolução publicada recentemente no Minas Gerais, né? E aí tá todo mundo aguardando uma orientação, né? Como que vai ser, como é que vai ser, como que isso vai funcionar na prática, porque eu lembro ano passado, quando houve a transição, né, de uma legislação recente, a gente ficou realmente bastante perdido. E aí foram necessárias algumas reuniões para poder discutir como que nós faríamos os processos, tanto de licitação e de dispensa de licitação no estado de Minas Gerais. E aí ficou acordado o seguinte, né? Para fazer licitação, a gente usar a resolução 3670. Importante deixar isso claro para todos vocês, porque a resolução 3670, ela era de 2017. Mas essa resolução atual aí, como eu mesmo disse, ela acabou por revogar completamente a resolução 3670. Então, a partir de agora, não há que se falar mais
em resolução 3670. Então, como é que ficam os processos de licitação no estado de Minas Gerais? É uma questão importante que a gente precisa de entender. E tem uma outra resolução também, uma outra legislação também, que é uma lei 14.133, essa inclusive vigente, né, porque ela é de 2021, e essa legislação, ela é a chamada nova lei de licitações. Aquela 8666, né, foi revogada, é preciso deixar isso claro para vocês, por essa nova legislação. Se você pegar lá no Diário Oficial da União, Lei 14.133, de 31 de 1º de abril de 2021, você vai ver lá no finalzinho lá, pessoal, bem lá no finalzinho, as revogações, né? Então você vai ver lá, bem no final, que ela revoga a 8666, que era a mãe de todas as licitações, né? Era a partir da 8666, de 93, que nós fazíamos todos os processos. Só que essa legislação, pessoal, assinada na época pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ela tinha aí também, e traz para a Caixa Escolar um problema. E o problema era como licitar. Ah, tem que ter pregoeiro, aquela história toda. Mandaram fazer capacitações, tem que ter gente na escola para fazer pregão, mas, gente, é muito complicado. E aí foi autorizado, né, pelas autoridades da Secretaria de Educação, utilizar a Resolução 3670 de 2017. Mas agora, né, a gente não fala mais em Resolução 3670. E como é que fica essa questão aí, já que agora o processo de aquisição é simplificado no estado de Minas Gerais? Como é que fica aí a questão das obras? Como é que fica a questão da merenda escolar? Olha, gente, a própria Resolução 5131 de 2025, ela vem trazendo aqui no seu arcabouço, né? Ela vem dizendo o seguinte, olha, aguardem novas instruções, mas no tocante à merenda e no tocante à execução de obras, ela vai continuar sendo feita com todos os rigores que a lei assim define. Ou seja, não vai ser um processo simplificado, não. Vai ser um processo lento, desgastante, com muito papel, é verdade. Diferentemente da Resolução 5131, que ela promete trazer mudanças importantes, como, por exemplo, a prestação de contas através de um procedimento que existe no Banco do Brasil chamado BB-Ágil. Então, por essa resolução, você tem uma plataforma no Banco do Brasil em que você faz a prestação de contas. Ah, então quer dizer que eu vou parar de fazer prestação de contas no estado de Minas Gerais, basta inserir a nota fiscal lá no BB-Ágil. Nada disso. Uma coisa é você informar, porque o que a resolução 5131 está trazendo é que nós vamos informar na plataforma Banco do Brasil BB-Ágil todas as aquisições que nós eventualmente fizermos. Assim como inserção no SEI, por exemplo, tocante a obras. Na Secretaria de Educação, você tem que montar um processo no SEI para acompanhar obras. Um processo que vai ser monitorado. E, gente, monitorar é uma palavra tão boa, se você for pensar, analise bem. Olha como é bom monitorar, né? Parece que diretor de escola tem um problema com monitoramento, né? Mas não é questão, não é essa questão de ser monitorado, ser fiscalizado. Nós somos gestores públicos. Nós lidamos com dinheiro público. Então, ser monitorado faz parte do nosso procedimento. Faz parte da nossa função. Aliás, nós trabalhamos com dinheiro público. Então, 5 princípios fundamentais e constitucionais têm que ser preservados. O princípio da legalidade, fazer as coisas dentro da lei. O princípio, pessoal, da publicidade, ou seja, dar ampla publicidade a qualquer que seja o serviço, a execução, a atividade que você fizer na instituição de ensino. A impessoalidade, não privilegiando A, B e C. Ser imparcial significa dizer, eu estou cego diante dessas aquisições, eu não conheço A, B, C, não vou privilegiar nem A, nem B, nem C,
e eu vou fazer uma aquisição honesta para a instituição de ensino. E aí você tem a eficiência, e é o que promete essa resolução 5131, trazer eficiência ao processo, na medida em que ela vem cobrando 3 orçamentos, mas que não fique no mínimo 3, tá, pessoal? Mas que não fique nos 3, que possamos abrir, e ela chama atenção para esse aspecto, né? Convidar o máximo de proponentes aí para fornecimento, e ela abre um precedente interessante, que é a aquisição pela internet. Se, e somente se, você tentou de todas as formas adquirir no mercado comum, que é outro detalhe importante, que ela vai dar destaque, pessoal. Aqui as aquisições feitas no mercado comum, mercado local. A internet, ela vem dizendo assim, olha, já que você não conseguiu comprar no mercado comum, vamos então dentro do mercado nacional, porque não pode ser feitas aquisições internacionais. Ah, vou comprar lá nos Estados Unidos um equipamento para instituição de ensino. Negativo, isso não existe. E nessa resolução ela vem falando claramente, não vai comprar nada no exterior. Se for para comprar em último ratio, como diz assim, em último caso, se você for comprar pela internet, ok. Você tentou de todas as formas, o mercado local ali não fornece aquele produto, é mais vantajoso, é mais econômico, olha o princípio da economicidade para a instituição de ensino, para caixa escolar, adquirir pela internet, aí você vai para aquisição na internet, tá, pessoal? E aí nós temos muitas novidades aqui, por exemplo, né? Então, é uma resolução que ela está trazendo o quê? Um processo de simplificação para que a gente possa manter a caixa escolar, e eu não vou falar de caixa escolar, eu vou falar da escola pública, estadual, funcionando. Não há que ter justificativa mais, porque aquele vidro está quebrado, aquele banheiro está com aquela válvula estourada, está tendo um vazamento de água. Ó, gente, a ideia dessa resolução é simplificar, respeitado ali o plano de trabalho e o objeto pelo qual foi pactuado entre a Secretaria de Educação e a Caixa Escolar. Aquela aquisição, respeitado isso, meu amigo, vai fazer aquisição, tá certo? Que isso é muito importante. Então ela traz algumas nuances aqui, e na medida que a gente for desenrolando essa resolução, né, vocês vão entender que ela não é muito complicada, não. Agora, podem complicar? Podem. Vamos ver como é que vai ser a normativa. E o canal da Educação pretende, a partir da normativa que vier, esclarecer todos vocês através de um vídeo que eu vou divulgar, obviamente, no canal da Educação. Por isso que é muito importante você fazer a sua inscrição, deixar um like e, claro, compartilhar esse vídeo com todo mundo. Essa resolução, gente, é, na verdade, uma promessa da Secretaria de Educação, né, em tentar simplificar os processos de aquisição na instituição de ensino. Seja ele de material permanente, seja de serviços também, material de consumo, papelaria, limpeza, né, manutenção de caixa d'água, manutenção do prédio escolar, Premiep, né, que seria a reforma da quadra, a troca do alambrado, cobertura da quadra. Inclusive, quero até pedir ao secretário de Educação que a nossa escola está precisando de cobertura lá. E o valor que foi encaminhado para lá não dá para fazer nesse valor, não. Porque lá na live que teve lá em 2024, 7 de dezembro, que eu assisti, o secretário falou que o Premiep podia ser usado, eu tenho isso gravado, para fazer reforma do alambrado e cobertura da quadra. Secretário, não dá para fazer cobertura da quadra com esse valor, então nós vamos ter que pedir recurso para que seja feito um aditivo para a gente possa cobrir a quadra. E nada dessa história de que a quadra é pequenininha, que não tem padrão. Acaba que esse padrão, isso é uma coisa que tem que criticar. Ficam criando regras, sabe? Como, por exemplo, até pouco tempo, eu parabenizo a secretaria nesse sentido, precisava de você ter autorização da rede física, da engenharia da secretaria, para você fazer pintura da unidade de ensino, para pintar várias salas. Se você pintar 2, 3 salas, ok, é serviço, né? Reparo e manutenção. Se você for pintar todas as salas, aí tem que pedir autorização. Não, emitiram uma nota recentemente, parabéns à secretaria, e agora ela falou assim, não pode pintar. Não precisa de passar por engenheiro, não. Até porque os engenheiros são poucos, e eles não dão conta de atender. Pega uma metropolitana, uma SRE igual, por exemplo, Montes Claros, que é gigante, é a segunda, me parece, de Minas. Pega, por exemplo, a metropolitana B, que
tem mais de 200 escolas, gente. Você tem lá 4, 5, 6 engenheiros? Depois vocês confirmam a informação para mim. Mas está aqui a resolução 5131/2025, 24 de fevereiro de 2025, e eu vou apresentar na tela para você nesse momento. Olha, gente, o secretário de Educação, ele lá nesse evento que teve no Expo Minas, ele comentou que ia apresentar em breve a sua equipe, né, uma resolução de um processo simplificado, tá aí. Essa resolução 5131/2025, ela vai falar sobre a transferência, a utilização e a prestação de contas de recursos financeiros repassados às caixas escolares vinculadas às unidades de ensino na rede estadual. Vamos seguir aqui, porque eu estou aqui com um vídeo com vocês e eu quero estar acompanhando para e passo toda essa legislação. Aqui nessa parte que você tem todo o arcabouço legislativo, né? Você tem um amparo legal, nós temos leis estaduais, decretos, enfim, não é o caso aqui. Mas aí vamos falar um pouquinho sobre a questão das transferências, né? Então, as transferências de recursos que acontecem por meio da Secretaria de Estado de Educação para as caixas escolares. E o que são as caixas escolares? São associações civis com personalidade jurídica e direito privado, vinculadas para fins não econômicos, é lógico, né? Às respectivas escolas estaduais. Qual que é o objetivo, pessoal, dessas transferências? Está aqui, ó. Custeio, manutenção, conservação, realização de projetos pedagógicos, educacionais, gestão de pessoas. Inclusive, nós tivemos agora um aí recentemente, né? Que fala sobre, por exemplo, a questão dos servidores que vieram PCD, né? Então, nós temos aí um programa do governo de Minas, onde houve descentralização de recurso para que você possa efetivamente contratar palestrante ou mesmo comprar equipamentos para atender ao servidor ou toda a instituição de ensino. Então é mais um programa diferente. Então são celebrados esses termos de compromisso para atender também esse tipo de projeto. E aí, para você receber essa transferência, existe uma questão formal, que é a celebração de um termo de compromisso ou um instrumento de repasse de recursos. Aí você tem aqui, ó, somente poderá receber recursos do artigo 2º da Secretaria de Estado de Educação a Caixa Escolar que apresentar anualmente. Isso é feito todo ano, no final do ano a gente apresenta isso, no início do ano eles autorizam, eles aprovam, ela pode estar apta ou inapta, mas aí você tem que ter um trabalho foi esse aqui, gente. Aí você tem que ter a documentação atualizada, prevista no Manual de Execução e Prestação de Contas da Caixa Escolar. E aí, nesse ponto, parabenizo mais uma vez a Secretaria por ter autorizado, por exemplo, a contratação de um contador. O tanto que isso ajudou a gente, porque antigamente a gente tinha que ficar na frente do computador, às vezes passava batida a prestação, o imposto de renda, às vezes passava batida uma 10, ou passava batida uma DCTF, uma RAIS. Gente, e aí, sabe o que acontece? Acumulam dívidas. E quem tem que custear essa dívida? Porque o Estado não vai pagar essa dívida, não. O gestor escolar. Então, você tendo um contador para cuidar dessa parte financeira, dessa parte contábil, né, da escola, porque a financeira é o gestor escolar com o colegiado escolar, todo mundo celebrando ali esses acordos, né? Você, claro, precisa de um CPF, que é o diretor da escola, mas aí você tem ali, com certeza, uma empresa. Você tem um contador, um profissional de contabilidade para cuidar dessa parte aí importante. Isso ajuda, pessoal, para manter a documentação atualizada. Agora, é claro que se o gestor escolar ele não utilizar o recurso conforme o plano de trabalho, ele vai ter problema na prestação de contas e aí a sua caixa escolar poderá estar inapta a receber recursos. Tá, pessoal? E poderá responder até solidariamente com o vice-diretor, com o tesoureiro. Presta atenção nisso, porque isso tudo está aqui nesse documento. Mas então a gente vai passando aqui já no artigo 3º, onde vai dizer o seguinte, aí que precisa aí, pessoal. Quem publica os extratos dos termos é a Secretaria de Estado de Educação. Ela publica lá no Diário Oficial de Minas Gerais, e aí tem os requisitos aqui, ó. Número de termo de compromisso, instrumento de transferência, data, nome da caixa escolar, CNPJ, escola beneficiada, município de objeto pactuado, valor, elemento de despesa e também a vigência. Vamos passar aqui, porque agora a gente vai falar sobre liberação de recursos, né?
Então você tem que atender a lei de diretrizes orçamentárias, você tem que atender também o plano plurianual de ações governamentais, bom, que vão passar, porque aí a gente chega num ponto importante aqui. Então, pessoal, a Secretaria de Estado de Educação, ela realizará a abertura de contas bancárias específicas para cada natureza de repasse. Antigamente, e agora passa a ser uma vedação, a Caixa Escolar abria conta no banco para receber recurso. Agora é o contrário. Agora quem abre conta bancária é a própria Secretaria de Estado de Educação. Então passa a ser uma vedação abrir conta bancária. Presta atenção nisso, tá, pessoal? Só existe, eu acho, possibilidade de abrir conta bancária para despesa que nós chamamos de... eu vou lembrar o nome aqui, não estou lembrando nesse momento, pessoal, mas são aqueles recursos que a escola arrecada, por exemplo. Tá? Recursos diretamente arrecadados. Ok, matei aqui. Ao falar, a gente vai lembrando. Então existe a possibilidade de você abrir conta para recursos diretamente arrecadados. Que negócio é esse de recursos diretamente arrecadados? Existem as festividades, a festa junina, alguns eventos que a secretaria autoriza com aspas de todo tamanho, tá, pessoal? Ela autoriza, mas é assim, você tem que tratar o recurso público, ainda que seja um recurso diretamente arrecadado na escola, se faz uma rifa. Então pode fazer rifa na escola? Ninguém tá falando que pode. Tô falando que você vai poder fazer em datas festivas. Em alguns períodos você está autorizado a fazer a arrecadação direta de recursos. Tá, pessoal? Aí você faz ali uma festa junina, tem as barraquinhas, não tem? Aí você, tudo bem, você tem ali, usa aquele recurso arrecadado nessas datas festivas e autorizadas pela secretaria, tá, pessoal? Para você poder utilizar esse recurso em prol da própria instituição de ensino, da própria Caixa Escolar. E aí, pessoal, todo o ritual formal, tá? Ou seja, abertura de conta, depósito de dinheiro, não pode ficar com o dinheiro em espécie na escola. Não pode, não pode. Presta atenção nisso aí, porque nós vamos falar sobre esses pontos importantes aí. Mas aí, pessoal, realizar a abertura da conta bancária hoje é matéria da Secretaria de Estado de Educação. E aí tem aí, ó, conta exclusiva para custeio. Que negócio é esse de conta exclusiva para custeio? Essas contas, gente, é para reparos, manutenção da escola, trocar uma torneira, comprar ali folha 4, lápis de cor, caneta, tá, gente? Equipamentos, pagar, por exemplo, uma troca de filtros, lavar uma caixa d'água, limpar uma caixa de gordura, tá? Isso aí. Conta exclusiva para intervenção e manutenção predial, né? Então não precisa nem explicar, porque o nome já diz tudo aqui, intervenção e manutenção predial. Conta exclusiva para projetos pedagógicos e atividades educacionais. Conta exclusiva para aquisição de mobiliário e equipamento. Conta exclusiva para apoio ocupacional. Conta exclusiva para obras. Conta exclusiva para repasse referência à alimentação escolar estadual e o PNAE, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar. E o 8, conta exclusiva para recebimento de emendas parlamentares. Alô, alô, deputados estaduais, não esqueçam de nós. Não procurem escola somente em época de eleição. Verbas, emendas parlamentares, gente, aquela chamada emenda impositiva. Importante liberar recursos para as instituições de ensino. Tem muita escola precisando, tá certo? Então lembrem da gente aí. Conta exclusiva para recurso diretamente arrecadado, aberta pela Caixa Escolar, com a autorização da Secretaria de Estado de Educação, como eu mesmo coloquei aqui. Tá no 9. E aí, pessoal, segue o vídeo aqui dizendo o seguinte, ó. Cada conta bancária exclusiva poderá receber recursos provenientes de diferentes termos de compromisso ou instrumento de repasse de recurso, desde que seus objetos sejam compatíveis com a finalidade da respectiva conta, assegurando a correta aplicação e execução dos recursos conforme a destinação prevista. Eu destaquei aqui um ponto no parágrafo 2º, dizendo o seguinte, ó, o presidente ou seu substituto legal e o tesoureiro, eles serão obrigatoriamente os responsáveis pela movimentação das contas bancárias dos recursos financeiros destinados à Caixa Escolar, sendo vedada a delegação dessa função sob pena de responsabilização objetiva por eventual dano ao erário, sem prejuízo às sanções administrativas cabíveis. Por que eu destaco isso aqui? Porque andou acontecendo aí algumas coisas ruins, né, gente? De às vezes o gestor escolar, principalmente aqueles que acabam de assumir, eles passaram, o anterior ou o atual, passam a responsabilidade de pagamento,
ou de movimentação financeira, pessoal, passa a senha, né, para outros servidores. Isso é muito raro de acontecer, a gente sabe que isso é uma coisa fora da curva, né, gente? Porque normalmente ninguém faz isso, mas andou acontecendo umas coisas estranhas aí, tá, pessoal? Inclusive, crimes contra, vamos dizer assim, o sistema financeiro. Vou falar assim, o sistema financeiro não é exatamente isso, mas crime contra a ordem financeira, ou seja, crime, inclusive, porque as pessoas utilizaram recursos indevidos, né, com outras destinações aí, pessoal. Aí isso é muito grave. Então a secretaria ela torna público aqui que você será responsabilizado de gestor escolar. Não adianta você, mas eu confiava na pessoa. Não. Quem movimenta é o diretor e solidariamente você vai responder se tiver problema aí. Você, o vice e o tesoureiro, tá, pessoal? Aqui é obrigado, não tem que conversa não. E a secretaria, ela tem acesso a essas contas bancárias abertas para transferência de recursos, viu, gente? Ela pode acompanhar ali a instituição financeira, efetuar consulta, saldo, extrato, informação de movimentação financeira, incluindo eventuais aplicações realizadas. Isso independe de autorização do titular da conta. Eu sou diretor de escola, não vou deixar ninguém acessar. Não existe isso. Como eu disse, o dinheiro não é seu. Você está ali com o seu CPF, administrando uma instituição de ensino, mas você é um agente público, você é um servidor público, e você tem que ter, sim, fiscalização, tem que acompanhar, tem que ser monitorado, sim, e você tem que fazer de tudo para que haja esse monitoramento, porque quem trabalha dentro da lei não vai ter nunca problema, gente. Quem trabalha com transparência não vai ter problema com o Tribunal de Contas do Estado, não vai ter problema com o deputado estadual, que é um agente fiscalizador, não vai ter problema com a Secretaria de Educação, com o analista, com ninguém, gente. Porque você está trabalhando certinho, né? Como dizem por aí, está trabalhando dentro, né, pessoal, daquilo que é o correto, daquilo que a legislação determina. Agora, no caso de incorreções na abertura das aludidas contas e ou constatação de procedimentos indevidos na movimentação dos recursos financeiros, a secretaria poderá solicitar o encerramento da respectiva conta ou promover o seu bloqueio, estornos, transferências bancárias indispensáveis à regularização da situação porventura identificada, sem prejuízo à apuração de responsabilidade do gestor da Caixa Escolar, que pode ser até exonerado do cargo. Presta atenção nisso, porque a gente não pode ter problema com isso mais. Nós estamos, gente, estou gravando um vídeo hoje que em março de 2025 tem muita informação. A legislação está aí para todo mundo ler, acompanhar. Essa resolução aqui, ela não é muito grande, ela tem 51, não sei, 50 e poucos artigos, então ela é bem tranquila. Quando vier a normativa, a gente vai fazer vídeo, a gente vai explicar também. Tá? Então vamos continuar aqui, e agora nós vamos falar sobre o capítulo 4, da utilização dos recursos, seção 1, da destinação dos recursos. Olha, gente, a Secretaria de Estado de Educação, ela poderá repassar à Caixa Escolar, por meio de termos de compromisso ou instrumento de transferência, recurso financeiro destinado a quê? Nós já até falamos sobre isso. Eu não vou nem ler. Vamos adiantar o vídeo. Porque você sabe que tem aqui, ó, esse tanto de coisinha aqui, do custeio até as emendas parlamentares. Né? O Estado manda recurso para isso. Na fonte 21, que é para alimentação escolar, recurso do Estado. Na fonte 36, que é alimentação escolar proveniente do governo federal, né? Que pode receber também, aí porque acompanha. PDDE, né? Que é aquele programa Dinheiro Direto na Escola. Né? Uma aquisição simplificada também, programas muito interessantes que o governo federal encaminha para a escola para você fazer a utilização dentro daquilo que foi pactuado, daquilo que está lá, como sala de recursos, né, pessoal? Aquisição de equipamentos, dependendo do percentual que você optar ali no PDD Web, né, no cadastro, enfim. E outras aquisições para atender a instituição de ensino. Vamos lá. Agora vamos falar aqui sobre o artigo 7 da utilização. Para aquisição de bens e a contratação de serviços, inclusive de obra e engenharia pela Caixa Escolar, destinados, né, ao regular atendimento às necessidades das escolas estaduais, nós já falamos sobre alguns princípios importantes. Eu vou citar pelo menos alguns aqui que eu não comentei. Economicidade.
né? Aquilo que for mais em conta para a instituição. Tanto é que essa resolução ela vai falar se for mais vantajoso para a instituição de ensino no tocante a valor. Ela vai dar esse destaque, aquilo que for mais barato, menos dispendioso para a instituição de ensino. Então vencerá, por exemplo, dentro desse processo simplificado, aquela que ofereceu o menor valor. É claro, respeitados, obviamente, ali o que está sendo pedido, né, pessoal? Porque também não vai comprar uma coisa que não vai atender a instituição de ensino. A impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a legalidade, a eficiência e, claro, gente, aquilo que a gente nunca pode ter medo, a transparência. Ser cristalino como uma água, sabe, pessoal? Eu acho que tem que ser assim, gerir o recurso público com muito cuidado, porque, como eu mesmo disse, o dinheiro, ele é de todos, ele é público. Você está gerenciando aquele recurso ali para atender a uma unidade de ensino. No parágrafo 1 está dizendo o seguinte: as aquisições e contratações mencionadas no caput deste artigo deverão visar a escolha do menor preço para a caixa escolar. Está aqui, ó, a regra geral. Devendo ser observado ainda se os preços estão compatíveis com o praticado no mercado. Ah, esse produto aqui está totalmente fora da realidade. Olha, gente, então, me desculpe, você não está observando um princípio fundamental, tá, pessoal? Porque você tem que fazer ali uma pesquisa, saber se está dentro de acordo, porque você vai superfaturar? Não pode. Vai comprar um equipamento ali que custa R$200, mas ali o proponente está oferecendo ali R$800. E olha, gente, infelizmente isso é comum demais, tá? E eu falo que a gente hora em hora vê nas manchetes aí na mídia, né? Gente aí, enfim, gastando uma fortuna comprando equipamentos, né? E pagando 2, 3, 4 vezes mais o valor daquele preço de mercado. A gente sabe que infelizmente isso acontece muito e o gestor escolar tem essa missão de ser esse agente fiscalizador. Por isso que essa resolução, ela também te permitiu, né, pessoal, claro, preservada aí a questão do mercado local, a aquisição também pela internet, né, porque às vezes é mais vantajoso. Olha um princípio que nós acabamos de falar, assim, ó, economicidade, tá, pessoal? Então, isso é muito importante a gente observar. No artigo 8º, está falando o seguinte, pessoal, sobre instrução normativa, né? Presta atenção, porque nós temos que nos ater a essas instruções. Aqui no texto vai falar, por exemplo, instrução normativa para o processo simplificado de aquisição, instrução normativa para merenda escolar, para alimentação, e vai ter instrução normativa também para obras. Então eu não vou ficar destrinchando isso, que nós vamos ser bem objetivo para ir direto para o assunto. Tá, pessoal? Mas enfim, aqui no artigo 8º está dizendo o seguinte: a utilização dos recursos financeiros transferidos por meio de termos de compromisso ou outro instrumento de transferência, assim como dos rendimentos auferidos em aplicações financeiras. Você sabe que se o dinheiro ele ficar ali na conta, né, você recebeu o recurso, faz a aplicação financeira imediatamente, pessoal. Você só não aplica se você for usar ele imediatamente. Antes, até 30 dias você não for usar, já vai lá, quebra o pau. Eu já tenho essa mania de fazer aplicação automática, né, pessoal? Que, aliás, isso que o Banco do Brasil tinha que estar sempre fazendo, automático. Porque, às vezes, o recurso vem e agora você tem que ir lá correr para ativar a conta. E se você não ativa, não é aplicada, é uma coisa que pode acontecer. Então, é bom você estar sempre de olho aí, porque quem está abrindo conta agora não é a secretaria, você não assina o termo de compromisso lá, então fica atento aí para você ativar logo a conta e fazer a aplicação imediatamente. É bom conversar aí essa parceria do Estado com o Banco do Brasil, devia prever isso aí, se é que isso não está previsto. Porque às vezes o dinheiro fica lá 40, 50 dias, mas eu não ativei a conta, mas o banco não fez a aplicação. Mas você pode fazer também pelo gerenciador financeiro da instituição. Então fica atento aí, porque você pode fazer e tem que fazer. Agora eu vou usar o recurso em 10, 15 dias. Beleza, tudo bem. Você vai usar rápido? Beleza, tá tudo ótimo, né? Não vai precisar de fazer ali a aplicação. Mas eu sempre recomendo fazer aplicação financeira. Porque vai que você esquece, né? Vai que aqueles 10, 15 dias agora viram 30, 60 dias. Vai que tem outras demandas aí e isso passa batido. Aí depois eu cobrar lá na frente. Opa, esse dinheiro ficou aqui quietinho na conta aqui, não teve aplicação financeira. E aí, pessoal,
eles vão cobrar. E aí segue aqui falando que no parágrafo 1º, né? Falando, os termos de compromisso ou instrumento de transferência deverão ser fielmente executados pela Caixa, ok. Nas contratações de prestação de serviço em geral, devem ser observadas retenções, viu, pessoal? Previstas na legislação federal, estadual e municipal. Tem dúvida? Você tem contador para isso. Pergunta o contador. Tá? Verifica lá a questão das retenções. Paga as DAI. Tá, pessoal? Os documentos de arrecadação estadual. Cuidado, tá, pessoal? Porque você sabe que nós temos no Brasil um país que é tributarista mesmo, né? A palavra é essa. É um país que tudo é imposto. Tudo que você compra tem imposto. 10, 15, 20, 30, 40, 50% de imposto. É de responsabilidade do presidente, do vice, da Caixa Escolar, juntamente com o seu tesoureiro, a execução do objeto do plano de trabalho, o controle financeiro e a elaboração da prestação de contas dos recursos transferidos por intermédio de termos de compromisso ou de instrumento de transferência de recursos SE, observadas as normas estabelecidas nesta resolução ou normativos complementares. Vou falar um negócio aqui, aí a secretaria, se quiser ouvir, ouça. Se não quiser, não tem problema, tá? Até porque só faz dentro da lei. Hoje nós temos uma figura na escola, que a gente não pode falar que é ATB financeiro, mas é um auxiliar do diretor da escola. Mas é auxiliar entre aspas, porque na prática eles fazem tudo, tá, pessoal? Eles fazem aquisição, eles compram, eles fazem as coisas, fazem acontecer, fazem licitação, dispensa de licitação, eles pagam a conta. O diretor só vai lá, às vezes, para digitar a senha lá para pagar as contas. Normalmente é assim que a gente vê em toda a escola, tá, pessoal? Não é porque acontece assim lá, não. É onde eu tô, não. É porque em todo lugar é assim mesmo. Ah, não, eu faço tudo na minha escola, que você é bobo. Porque a gente tem que mais é que distribuir as tarefas mesmo. O gestor tem que distribuir. Agora, não pode deixar a responsabilidade toda em um só servidor. Mas eu acho uma sugestão, né? Eu detesto esse negócio de achar, porque a gente não trabalha com arte, tem que trabalhar com a lei, mas é uma sugestão. A secretaria devia rever essa questão desse ATB, sabe, pessoal? Acho que devia ter um adicional aí, sabe? Ah, mas agora não é para falar nisso não, porque nós estamos em regime de recuperação fiscal, não é? Mas eu tô falando que devia ter um reconhecimento, porque se você não tiver, assim como as pessoas são membros do colegiado escolar, você tem que pegar no laço. Não tem reconhecimento, o servidor não quer participar, quem quer participar do colegiado, quem quer participar da comissão disso, quem quer participar da comissão. Gente, as coisas têm que ter vantagem. O deputado tem que ter vantagem. Ah, ganha uma progressão, não sei, uma progressão de tantos anos, que ficar 6 anos aí como membro 4 anos, né? Porque também a legislação ela vai pedir para ter uma troca ali. Mas é uma sugestão, tá, gente? Segue o vídeo porque a ideia não é essa. Vamos lá. A responsabilidade do vice-diretor ocorrerá nas ações onde substitui o diretor, ausências, né, afastamento. E aí, pessoal, os agentes eles respondem solidariamente pelo prejuízo de acordo com as suas atribuições. Não, a responsabilidade é do diretor da escola. Não, senhor. A responsabilidade é do vice também. Então, vice, presta atenção, tesoureiro. Ah, pessoal. E aí, segue aqui no artigo 10, é o seguinte, ó. A execução do projeto deverá ocorrer integralmente dentro da vigência do termo. Isso é tranquilo, né? Você pode também fazer aditamento para prorrogar o prazo, para fazer adequação de metas pactuadas e também questão do valor. E no parágrafo único está dizendo o seguinte, o aditamento a que se refere o caput deste artigo somente poderá ser realizado após a aprovação da Secretaria de Estado de Educação. E deverá ser devidamente justificado e formalizado pela Caixa Escolar. Claro, você pode pedir o aditamento, você pode pedir prorrogação de prazo, você pode pedir uma adequação de metas, mas, gente, tem que aguardar a autorização, né, da Secretaria de Estado de Educação. Não vai pegando recurso, porque sobrou dinheiro em caixa, que eu já usei todo o instrumento, todo objeto, vou pegar esse recurso aqui e vou usar agora para outra finalidade. Não. Peça autorização à Secretaria. Tem que ter o colegiado escolar também participando desse processo, tá, pessoal? Cuidado para você não fazer besteira aí, tá? Então, vou continuar aqui, porque agora nós estamos no artigo 11. Para cada despesa efetuada, será realizado um pagamento pelo presidente ou por seu substituto legal. E vamos lá. Transferência entre contas do mesmo banco? Pode. Transferência entre contas de bancos diferentes? Pode. Mas cuidado, porque pode ter taxa. O Estado não vai pagar essa taxa.
Aí fala mediante meios de pagamento definidos pelo Banco Central do Brasil, pagamento de boleto bancário, título ou guias de recolhimento, outras modalidades de movimentação eletrônica autorizadas pelo Banco Central do Brasil, que assegurem a identificação dos fornecedores ou prestadores de serviços favorecidos. Você sabia que o negócio do cheque agora não vai poder mais, gente? É o que eu estou percebendo aqui nesse documento. Ao que parece, cheque não pode mais. Fica atento aí, porque eu vou ler logo agora aqui algumas vedações. O presidente da Caixa Escolar, o seu substituto, responderão solidariamente pelas obrigações administrativas e financeiras da Caixa Escolar. E o tesoureiro somente pelas obrigações financeiras, naquilo que lhe couber. E aí no parágrafo 2º está dizendo o seguinte, as vedações. É vedada à Caixa Escolar a contratação e a realização de empréstimos, financiamentos, consórcios, jogos eletrônicos de azar ou apostas esportivas. A utilização de cartão de crédito, cheque, gente. Olha aí, dinheiro em espécie de jeito nenhum ou outros meios físicos de pagamento. Fica atento para não ter problema aí com a secretaria, pessoal? E eventuais saldos de recurso ou de rendimento de aplicação financeira não utilizados no cumprimento do objeto pactuado, de acordo com o previsto no plano de trabalho, que originou a liberação referentes a programas de ação continuada poderão ser devolvidos à secretaria, ou também podem ser reprogramados para utilização no exercício subsequente, devendo o valor do saldo ser apropriado ao novo termo de compromisso. E aí segue aqui, os saldos de recursos de execução de ação não continuada poderão, letra A, ser utilizados em alguma ação da educação, desde que, claro, autorizado pela secretaria. Ou eles poderão ser devolvidos também, tá, pessoal? Na conta de origem do recurso, caso não haja autorização para utilização. Vamos agora no artigo 13. Saldos de recursos de obras serão dispostos em normativo próprio emitido pela secretaria. Gente, tudo relativo à obra e merenda escolar tem que aguardar uma normativa, uma instrução normativa da Secretaria de Estado de Educação. E aí, gente, no capítulo 5 aqui, nós vamos falar aqui sobre alguns princípios. Já falamos de alguns: isonomia, economicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Isso assegurando produtos a serem recebidos aí, pessoal, e serviços de qualidade. E claro, gente, sem favorecer a empresa A, porque o cara é gente boa, porque é meu amigo, ou porque ele é parente. Nada disso. Isso, inclusive, é ilegal. Presta atenção nisso aí. Tudo que eu tô falando aqui é ilegalidade pura, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não vão fazer um negócio desse, não. Então, assim, não favorecer ninguém. Respeitando esses princípios aqui, você vai estar tranquilo demais. Tá, pessoal? E aí tem aqui no artigo 15 algo que é importante, que são as modalidades de contratação. E aí vem essa aqui, bonitinha. A menina dos olhos agora. A aquisição simplificada. Né, pessoal? Vou ter que colocar uma musiquinha para ela, porque é bonitinha demais. E essa aquisição simplificada, o canal de educação vai explicar também. Tá, pessoal? E aí a gente vai encerrar o primeiro vídeo. Nosso primeiro vídeo. Porque eu vou dividir aqui, porque essa resolução é grande, pessoal. Como eu falei, são mais de 50 artigos e a gente tem que ir devagar. Não fica grande demais, fica cansativo. Outra que é a chamada pública, exclusiva para alimentação escolar, PNAE. Normalmente a chamada pública ela acontece com várias escolas, chamada unificada, né? Então tem várias caixas escolares que reúnem em polos, né? Grupos de trabalho. E aí eles escolhem uma escola ali para ser o polo, para ser o representante, para emitir a documentação, mas são vários gestores ali atuando nesse processo. Até para ficar mais fácil, né? Porque são vários agricultores familiares que participam. Ano passado nós já tivemos problema aí com recursos. E uma terceira modalidade de contratação é o processo de contratação de obra também, que vai ter normativa própria, tá? Então vamos passar aqui para a aquisição simplificada. Tá aqui, Esse processo de aquisição simplificada é uma modalidade utilizada para aquisições de bens e serviços, exceto obras de engenharia, intervenção predial, alimentação escolar por chamada pública. E qual que é o objetivo do processo de aquisição simplificada? O objetivo, pessoal, é
vistas a seleção de uma proposta que tem o menor preço, uma ampla pesquisa de preços, preferencialmente no mercado local, junto a fornecedores diferentes que atuem no ramo de atividades do produto a ser adquirido, sendo obrigatória a apresentação de, no mínimo, 3 orçamentos válidos para os seguintes objetos: custeio da unidade escolar, é aquilo que faz a escola manter-se funcionando, tá, gente? Manutenção do prédio, atendimento de projetos ou atividades educacionais, mobiliário e equipamentos, alimentação escolar, exceto para compras junto à agricultura familiar. Engraçado, né, pessoal, que aqui no item 5 tem alimentação escolar. Então, poderá ser feito também um processo de aquisição simplificado para alimentação escolar, mas há uma exceção em relação à chamada pública, essa feita pelas escolas, unificada, e é aí que, claro, né, junto aos agricultores familiares. Então, chamada pública não é processo de aquisição simplificado, mas pode entrar também a questão da alimentação escolar. Eu até faço a correção lá em cima porque eu comentei que não, mas é porque eu quero destacar, gente, porque a alimentação escolar é sempre diferente e obra também em relação a outras questões aí, como custeio de unidade escolar, manutenção predial, atendimento de projetos de atividades educacionais, mobiliário, equipamento. E aí, pessoal, alimentação escolar aqui também, no processo de aquisição simplificado. Mas entenda, alimentação escolar, chamada pública não pode, tá? Essa com o agricultor familiar não pode. Ela vai ser um pouco mais criteriosa, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui com o vídeo, porque agora a gente vai falar sobre definição dos parâmetros de aquisição. Só que essa aí, pessoal, vai ficar para um próximo vídeo, viu? Aguarde o próximo vídeo. Esse é o primeiro de não sei quantos que nós teremos, né? Vamos gravando aqui e vocês vão compartilhando esse vídeo com todo mundo, porque é importante o canal de educação falando sobre essa resolução bacana, né? Criada aí pela secretaria, que promete simplificar os processos aí no estado de Minas Gerais, inclusive em relação à prestação de contas. Um grande abraço para vocês e aguardem o próximo vídeo. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.